As pessoas morreram também no ataque a um bar lotado. Aí, ó, no Zema. Quem tá nesse caso é o Jackson Silva. Jackson, já se tem alguma informação, você também tá no bar agora. Boa tarde pra você. Oi, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Isabelle, pleno sábado à noite, as pessoas estavam aqui, homens e mulheres, crianças também, nesse bar, quando foram surpreendidas por dois homens. Um deles armado com uma pistola, já chegou atirando. 2 mortos e 2 pessoas feridas. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes e também sobre as investigações. Jack, a gente vê um local, que é um local na Mousema, onde já é conhecido por sábado à noite, tem uma movimentação maior, barzinho, gente de pé. Aí começa a correria quando a gente não tem noção, mas onde começam os tiros. O que já se sabe, já agora que eu sei que você com a polícia, tem de apuração da informação desse ataque na Mousema. E onde você tá? Boa tarde para você mais uma vez. Oi, Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. Estou no local onde aconteceu esse crime bárbaro no último sábado. Olha só, Isabelle, imagina só. 7h50 da noite. Nesse local tinham crianças, adultos também, homens e mulheres. Tudo aqui estava lotado. Quando 2 homens chegaram a pé, um deles armado com uma pistola, veio nessa direção aqui. E as pessoas foram atingidas pelos tiros, estavam aqui, ó, nessa mesa onde está esse rapaz. Esse atirador, ele veio desde lá atirando, Isabelle, várias vezes. O seu Francisco, que foi uma das vítimas, ele caiu aqui, nesse local. Ele foi socorrido e levado para o hospital da região. Já o Cristiano, que também foi baleado, tentou fugir e correu nessa direção. O que aconteceu, Isabelle? O atirador ainda foi atrás dele e atirou mais uma vez até atingir outras partes do corpo também do Cristiano. Ele ainda chegou a ser socorrido, Isabelle, mas morreu a caminho do hospital. Olha só a marca da violência, mostra Pedro Mota. Olha isso, Isabelle, um local com crianças, com adultos, totalmente cheio. Olha só, o vidro ficou estilhaçado, a marca da perfuração da bala de pistola também atingiu esse outro freezer também. Agora vem pra mim Pedro Mota. Olha só, aqui também atingiu essa churrasqueira, para ter uma ideia do que aconteceu aqui. Vamos então falar, Isabelle, com a dona do estabelecimento, com a Lorena, né? Ela chegou 5 minutos depois. Ela conhece as vítimas também. E meus sentimentos, é tão difícil falar sobre isso, porque só muda de local. É muito triste isso, muito triste. Quando você chegou, qual foi o cenário que você viu? Eu cheguei, a minha funcionária ela já estava bem debilitada, com o braço, o dedo machucado. Vi o corpo do Cristiano lá no chão e o outro rapaz também, o conhecido como William, que também estava no hospital. Aqui sangrando muito, mas a gente conseguiu, um carro chegou dos vizinhos, os vizinhos ajudaram, levaram eles para o hospital e é uma tragédia, né? Porque ninguém entendeu o que aconteceu, porque aqui sempre foi uma comunidade muito tranquila, as pessoas estão assustadas agora, aqui que ficava cheio não vai ficar mais. As pessoas gostavam de estar aqui todos os dias tinham gente, principalmente aos finais de semana. Então, crianças, sim, a gente bota um pula-pula ali, as crianças vinham pular. Então, infelizmente, essa tragédia aconteceu com pessoas inocentes, porque a gente tá todo mundo assim sem saber o que aconteceu. E é muito triste, né? Muito triste. Ô, Lorena, Isabelle Benito, a Lorena está à sua disposição. Eu vou bater um papo aqui com o Bárcia rapidamente. A Lorena tá falando aí, pra Lorena colocar o rosto e pela imagem, ela conversar, ela ficou no prejuízo ainda. Pra você ver, é um local onde as pessoas estavam acostumadas, Bárcia, tranquilamente. Tanto é, senão a Lorena não ia falar. Ali, nunca ninguém passou por isso. Agora, o Jackson pode... ninguém tá tentando entender ainda pra saber o que é, mas pela dinâmica que o Jackson entra, falando que o senhor é alvejado, começa a correria. Se eu não me engano, a vítima é o Cristiano, se eu não me engano, ele sai do bar e a pessoa acompanha ele e dá vários tiros em outras partes do corpo dele. A gente subentende que o cara que veio andando tinha um endereço certo, que era o Cristiano, concorda? Sim, concordo, isso exatamente.
né? Ele não atira a esmo, né? Ele persegue depois o Cristiano e continua atirando. Tem a imagem ali, não só dessa moça, né, com a criança de colo, mas no Muita começo criança, uma né? que passa de mão dada ali. Ah, é né? verdade. Olha só, do lado, ali, né? do lado, Olha, do lado ali. Olha lá, ele vai... Dá uma aflição muito grande. Dá uma aflição muito grande, segundos antes, né? Segundos antes, né? Agora, num lugar movimentado, desse o risco, né, de acertar outra pessoa. Agora, o cara descer sozinho andando, Jackson Silva, a sua dinâmica, me parece um cara descer na Muzema, andando, armado, fazer isso no local que a própria Lorena tá dando entrevista, ou seja, um local que eles não estão acostumados com isso, senão ela não estaria falando com a gente. E mais do que isso, pela dinâmica que você descreve, um senhor é alvejado. Eu acho que porque está muito próximo e ali o local é muito fechado, poderia ter sido uma tragédia maior, mas pelo o texto que você falou, deu a entender a mim, ao Barça, que ele tinha o endereço certo, que seria esse cara que ele acaba indo. E pelo que eu vi, a Lorena conhecia ele, ninguém imagina o que possa ter acontecido. Mas fato é que ele foi atrás de alguém, se ele se confundiu ou não, mas ele perseguiu até matar. Isabela, é o seguinte, todos aqui se conhecem, sabe? São pessoas que frequentam o bar, estão sempre aqui. Eu falei com parentes também do Cristiano, que eles falaram que o Cristiano não tinha nenhum envolvimento com nada, segundo os parentes, né, do Cristiano. Lembrando que essa é uma área em que tem uma guerra entre traficantes do Comando Vermelho e também milicianos. Mas, de acordo com os parentes do Cristiano, ele não tinha nenhum envolvimento. Claro que a DH não descarta essa possibilidade de uma guerra entre as facções criminosas, mas conversando com a Lorena, com outros moradores, com a família dessas vítimas também, eles falaram que não tinham nenhum envolvimento, sabe, com o crime organizado. Então, o que se sabe aqui agora é que só foram duas vítimas. Esses dois criminosos chegaram atirando, assim, a erro, nas duas pessoas ali. Pessoas inocentes. Em pessoas inocentes, entendeu? Conta pra gente, como é que foi isso? Chegaram também acertando pessoas inocentes, a funcionária, pessoas que estavam ao redor. Então, infelizmente, estão pagando por algo que ninguém nem sabe o que aconteceu, né? Infelizmente. Quem era o Francisco? O Francisco, ele era um rapaz muito bom, ele é muito conhecido aqui dentro, tem um comércio aqui dentro há muitos anos, então essa fatalidade ter acontecido no sábado, todo mundo ficou assim abismado, porque são pessoas assim, como assim? Ninguém entendeu nada, entendeu? O Cristiano também era uma pessoa maravilhosa, todos eles chegavam aqui, eram simpáticos, brincavam com todo mundo conhecia eles. Se tinha uma pessoa sentada ali e não estava bebendo, eles pagavam para as pessoas beberem. Então eles eram pessoas assim. Unidos, né? Todo mundo era unido. Não tinha motivo. Rafael Bassi, a Lorena tá Cristiano vai falando... ser enterrado ainda hoje Sim. no cemitério do Pechincha, em Jacarepaguá. Pode falar, Isabela. Não, a gente vai continuar ainda pensando. É claro que a gente não imagina, pode não ter ligação, não é só isso, né? Às vezes não é questão de ter ligação. Ainda mais quando a gente puxa no local onde é o Muzema, onde o Comando Vermelho, ele quer porque quer dominar, porque não só uma questão de dominância de território, como também é o berço da milícia. Então ele mostra um poderio muito maior para outras localidades no Rio de Janeiro, onde ele tenta avançar sobre qualquer outro comando paralelo. Agora, fato é que não tem a necessidade da pessoa ter ligação a alguma coisa. Esse é um modus operandi, assim, que a polícia vai trabalhar não só com imagens, com perícia de local, mas também com o fator de quem eles foram atrás, o Cristiano. Porque o Cristiano não precisa nem ter qualquer ligação com qualquer outra coisa. Essa motivação na Muzema, por exemplo, a gente já viu outras pessoas inocentes morrendo para comprovar se é uma pessoa muito querida, para dar aquela sensação para as pessoas de que, olha só, a gente mata qualquer um e bota o terror, não é isso? Pode ser também, né, Barça? Claro, ainda é muito cedo, né, pra gente fechar uma linha de investigação. Ainda tá naquele momento onde existem várias linhas de investigação, né? Tem que se conhecer quem era o Cristiano, se ele tinha alguma ligação realmente ali, se vinha sendo ameaçado. Agora, é o que você falou, né? Não precisa ter uma ligação com o crime organizado. De repente desobedeceu uma ordem, né? Falou com alguém que eles acham que não falou, deixou de cumprir ali alguma determinação ou de fazer determinado pagamento, né? A gente não sabe. Quando existe uma organização criminosa que subjuga uma comunidade. E a Muzema tá, né, muito difícil, né? Eles impõem ali uma lei de morte, de terror. realmente, de terror. Ainda mais quando está num ambiente desse de guerra por território,
onde eles também estão ali, né, sob tudo para eles ali. Pode ser alguém conversando com o outro lado, eles ficam naquela paranoia. Ai, que paranoia então, morar num lugar desse, né? Também eles ficam são naquela paranoia. E aí a pessoa que não está acostumada como ali... Jackson Silva quer fazer uma última pergunta para a Lorena, coitada, que está ali no local, onde ela conhece todo mundo passa por ali. A gente vê pelas imagens comércio forte, não só como eu estou vendo agora a Tati, que é uma movimentação muito forte, mas também nos finais de semana, que é um momento que eles tiram o dinheiro e que foi o momento que foi o ataque, né? Isabelle, é só mais uma informação, confirmando aqui com a Lorena, é que o Cristiano também era motorista de um parlamentar. Então, certamente, esse parlamentar, a gente não sabe o nome ainda, né? Ele vai ser também interrogado para saber se tinha alguma relação, se foi ameaçado de morte. Então, também vai ser interrogado para saber o que de fato aconteceu. Então, assim, ele era motorista de um parlamentar e trabalhava também dia e noite, deixou 2 filhas, né? Um casal. Um casal, um menino e uma menina, que estão extremamente tristes, abalados. Não tem muito o que falar, moço. A gente pensa que você fica muito emocionada, né? Você conhecia todo mundo, né? Sim. Apenas, esse aqui é o luto de quem mora na Muzema, todos estão em luto, sabe? E tentando trazer a paz para esse lugar que ainda não chegou. E ainda de uma pessoa que ainda consegue falar e tem medo, eu acho, de que aconteceu, porque é preciso a polícia dar uma resposta, uma investigação concreta, porque senão todo um local, todo um entorno fica extremamente sensibilizado, triste, mas também inseguro. Daqui a pouco a gente volta com Jackson Silva. Muito obrigada, Lorena, pelas informações e pela confiança de entrar ao vivo aqui com a gente. Reportagem Jackson Silva rodou. Noite de sábado, homens e mulheres se divertiam. De repente, foram surpreendidos por um rapaz que estava com uma camisa azul e um short preto. O atirador apontou a arma e fez vários disparos. Houve pânico e correria. Ele continuou atirando. Repare que um homem foi atropelado pelas pessoas que estavam em desespero. Uma mulher correu com uma criança no colo. Logo depois, uma das vítimas caiu no chão. Cristiano do Nascimento Lira, de 44 anos, morreu na hora. Ele foi enterrado no cemitério do Pichincha, em Jacarepaguá. Já Francisco Bezerra de Barros, de 54 anos, chegou a ser socorrido e foi levado para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, que fica na mesma região, mas chegou sem vida. Ele era proprietário de um comércio. A família dele está fazendo uma vaquinha para levar o corpo para o Ceará. Willer Ribeiro e Marilene Targino também foram baleados. Os dois foram levados para um hospital da região. Marilene é funcionária do estabelecimento onde aconteceu o ataque. O grupo estava sentado nesta mesa quando foi surpreendido por 2 homens. Um deles já chegou atirando. Olha só, as marcas da violência estão por toda parte. Nesse primeiro freezer, a gente consegue ver uma perfuração no vidro. Ao lado, o vidro dessa porta ficou totalmente estilhaçado. O seu Francisco estava aqui, caiu na hora após ser baleado. Já o Cristiano correu nessa direção e lá na frente também foi baleado e não conseguiu sair do local. Difícil descrever a dor e o luto dos moradores da comunidade. O Cristiano, ele era meu amigo, um rapaz maravilhoso. Ele estava aqui todo dia, ele vinha, ele bebia, curtia com todo mundo, ele tratava as pessoas bem. Francisco também, ele era um rapaz maravilhoso, eles vinham, sempre estão aqui, sempre pessoas assim, faziam amizade com todo mundo. Ninguém aqui tem motivos aqui para fazer alguma coisa com eles, ou eles não tratavam ninguém mal, não tratavam. Foi uma perda para todo mundo ficou mal com toda a situação, muita gente chorou. Uma região marcada pela guerra. O comércio também está sendo prejudicado por causa da violência. Que antes aqui ficava cheio, agora não vai mais ficar. Porque infelizmente aconteceu dentro daqui, né, do comércio. A Delegacia de Homicídios da capital está no caso.
A polícia investiga o autor dos disparos e a motivação do crime, mas não descarta a possibilidade da disputa territorial. A comunidade da Muzema era controlada pela milícia, mas recentemente ficou dividida entre traficantes do Comando Vermelho e paramilitares. Nós vamos ao vivo agora. Jackson Silva tem as últimas informações em contato ali com a delegacia, que é muito próxima, inclusive até o local. Tem as últimas informações pra gente, mas está no local onde esse comércio está fechado por causa do que aconteceu, Jackson? Ou ele... O que aconteceu? Porque o Jackson, ele vai andando, né? Vai fuçando. Fala, Jack, onde você tá? Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. Estamos, Isabelle, a poucos metros daquele bar que mostramos ao vivo também na reportagem. Olha só, aqui é um condomínio, ali está o portão do condomínio. Neste condomínio moravam, né, o Francisco e também o Cristiano. Quero só apresentar rapidamente os bastidores. Os dois moravam aqui durante sábado, né, quando esse atirador chegou, que atirou nos dois. O Cristiano ainda correu essa direção, tentando chegar em casa, mas caiu exatamente a poucos metros do portão. A ideia do Cristiano, segundo os moradores, era correr para a casa dele, que fica no final dessa rua. Mais cedo, falamos com parentes e amigos, estão abaladíssimos, tá? Também falamos com parentes do seu Francisco. Isabelle, o seu Francisco morava aqui há 50 anos. O sonho dele era ser enterrado no Ceará. Então, os parentes estão fazendo uma vaquinha mesmo para levar o corpo dele para o Ceará. Esse é o carro dele, do seu Francisco. Está bem em frente à loja em que ele era dono. Mostra Pedro Mota. O que aconteceu? Segundo informações de moradores daqui, ele chegou no sábado de algum evento e logo em seguida se encontrou com o Cristiano. O Cristiano o convidou para ir ao bar. Imagina só. Ele chegou em frente à loja dele e logo depois se encontrou com o Cristiano e foi ao bar. Nesse momento aconteceu essa tragédia, Isabelle Benito. Ah, meu Deus do céu, vou te falar que segunda-feira. Jackson Silva, obrigada pelas informações. Vem pra mim, vai pra lá, Pedro Mota, sai do sol, Pedro Mota. Obrigada pelas informações. A gente continua acompanhando. Beijo, Pedrito.